Quando a gente se depara com uma sentença condenatória ou um acórdão condenatório, sempre fica a dúvida. Será que faz sentido ajuizar uma revisão criminal? Será que cabe um habeas corpus substitutivo? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vitor Farias, sou advogado criminalista e hoje falaremos da revisão criminal. A revisão criminal, da mesma forma que o habeas corpus, não é um recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação. Isso traz algumas consequências. Primeiro de tudo, não há um prazo definido na lei, então eu posso entrar com a revisão criminal a qualquer momento até a extinção da pena lá na frente. O habeas corpus é a mesma coisa. Enquanto prevalecer uma situação de ilegalidade em relação à liberdade de locomoção de um indivíduo, eu posso impetrar o habeas corpus. Não tem um prazo como teria da apelação ou do recurso em sentido estrito, por exemplo. Em relação ao habeas corpus, eu não preciso nem mesmo do número de um processo judicial. Pode ser que um ato do delegado de polícia contenha ilegalidade e essa ilegalidade vai ser sanada pela via do habeas corpus. Claro, nesse caso vai ser o juiz de primeira instância que vai julgar o HC e não o tribunal. E quando cabe a revisão criminal? Bom, o artigo 621 do Código de Processo Penal traz as hipóteses de ajuizamento dessa ação. No inciso 1º, a gente tem aquela sentença que for contrária ao texto expresso da lei ou à prova dos autos. Então, digamos que a defesa tenha apresentado provas da inocência do acusado, digamos que ele nem estivesse presente na data dos fatos, e apesar disso, o juiz vai lá e profere uma sentença condenatória. No inciso 2º, a sentença se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Então, por exemplo, um crime contra a dignidade sexual, no qual o exame de DNA tenha sido forjado e tenha se descoberto isso posteriormente à sentença. O inciso 3º traz uma situação mais aberta, mais genérica, que permite o ajuizamento da revisão criminal caso após a sentença se encontrem provas da inocência do acusado ou de alguma circunstância que possa diminuir a pena. Agora, sobre o processamento dessa ação, uma vez distribuída a revisão criminal, ela não vai ser julgada pelo juiz de primeira instância que proferiu a sentença. Ela vai ser julgada diretamente pelo Tribunal de Justiça. E aqui eu recomendo aos colegas advogados que consultem o regimento interno do tribunal do seu estado. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, as câmaras criminais julgam as revisões criminais nos processos de sua competência recursal, mas isso pode variar conforme o estado. E é comum também que o regimento interno traga uma disposição sobre a distribuição dessa ação, para que ela não caia para nenhum desembargador que tenha se manifestado no processo anteriormente, para que ele não seja o relator daquele processo. Às vezes porque ele atuou num habeas corpus anterior ou mesmo numa apelação. Agora, pensando em um mundo ideal, sua revisão criminal vai ser processada e julgada rapidamente e seus pedidos vão ser acolhidos. Se esse for o caso, seu constituinte pode ser absolvido, pode ter a pena reduzida. Em razão da redução dessa pena, ele pode mudar de regime, do fechado para o semiaberto, por exemplo, ou mesmo ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Agora, na prática, a revisão criminal costuma demorar e pode não ser acolhida. Por essa razão, muitos advogados optam por impetrar um habeas corpus substitutivo de revisão criminal, que costuma ser bem mais rápido. E qual o problema disso? A gente tem visto cada vez mais ministros, desembargadores, se filiando à famigerada jurisprudência defensiva, que tem como objetivo, basicamente, limitar a impetração de habeas corpus. E qual que é a justificativa? O grande número de impetrações de habeas corpus. Eu não quero entrar nessa discussão com muita profundidade, porque não é o escopo do vídeo. Mas se há um grande número de habeas corpus, e se a gente vai avaliar os números, a maior parte sendo concedidos, o problema está nas instâncias inferiores. Fato é que o habeas corpus substitutivo também enfrenta seus problemas. A Constituição Federal diz que cabe habeas corpus sempre que alguém sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção. E olha que é raro o legislador utilizar expressões como nunca ou sempre. Então dá para entender que a intenção dele é que não existissem obstáculos para a impetração. No entanto, em relação à revisão criminal, há um entendimento de que não cabe o habeas corpus substitutivo por existir uma ação específica para a finalidade de revisar esses processos transitados em julgado, sendo comum que o HC não seja nem mesmo conhecido. E a exceção fica para casos excepcionais, que tratem diretamente da liberdade, uma ilegalidade patente, ou como gostam de dizer, teratológica. Nesse sentido, em um caso recente do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Rogério Schietti, a sexta turma reafirmou o entendimento de que não há óbice a utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, não houver a necessidade de revolvimento aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-probatória. Em outro caso, no HC 967-502 do Pernambuco, o STJ, apesar de não ter conhecido da impetração, concedeu uma ordem de ofício para declarar a nulidade de prova em um caso em que o policial atendeu o telefone de um terceiro, forjou sua identidade e mentiu para o paciente. Sobre essa situação, não conhecer da impetração, mas conceder de ofício a ordem, é o que o gigante Alberto Thoron chama de ir de São Paulo capital a Santos via Suíça. Ou seja, cria-se um obstáculo que não deveria existir para logo depois superá-lo e entregar aquilo que era a pretensão inicial do impetrante.
Quando então impetrar o habeas corpus substitutivo? O primeiro ponto é verificar a jurisprudência do tribunal do seu estado para ver se os desembargadores têm ou não acolhido o habeas corpus substitutivo. Se sim, verificar quais são os casos que eles têm sido acolhidos. No geral, é aconselhável utilizar o HC substitutivo principalmente em situações que envolvam diretamente a liberdade do paciente. Então, uma alteração na pena que mude o regime de cumprimento, por exemplo, ou que permita substituir essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Não há espaço aqui para rediscussão de provas ou para dilação probatória, mas é possível discutir questões de direito. Nos demais casos, a princípio, seria mais interessante uma revisão criminal, formulando, se for um caso, um pedido liminar. Bom, meus caros, é isso que eu tinha para hoje. Se surgirem dúvidas, eu peço que deixem aqui nos comentários. Peço que considerem curtir também o vídeo, se inscrever aqui no meu canal e até o próximo vídeo.